Bom dia para você que nos acompanha agora, você que acabou de levantar, você que já faz um tempo aí que já acordou. Eu queria desejar a todos um excelente dia, façam um excepcional dia, porque o dia só vai depender de como você acorda e sobre os primeiros momentos aí que vai definir como é que vai ser seu dia. Eu queria, primeiramente, te parabenizar por você ter tomado essa decisão de estar procurando algo novo, buscando uma palavra, buscando um direcionamento, que isso já é o primeiro passo para você mudar de vida, mudar tudo que você está vivendo até então. Independente se você está satisfeito ou não, o processo de mudança ele inicia sempre com um primeiro passo. E o primeiro passo é buscar coisas novas, buscar experiências, buscar relacionamento. Então, já queria te parabenizar. Parabéns! Parabéns para você que acordou, parabéns para você que tá na cama, levanta da cama e já começa a fazer algo novo. Parabéns para você que já tá aí no seu carro, na sua casa, fazendo algo, no seu trabalho. Vamos nessa transformação, vamos nesse algo novo para escutar uma palavra. E você que tá aí pensando o que você vai fazer para resolver aquele problema que tá difícil, que você acha que tá difícil, que não tem solução, quem sabe aqui você não tem uma palavra. Então vem com a gente, escuta que você pode ser transformado aqui. Bom dia para você. Eu queria já falar sobre as nossas redes, por onde estamos sendo acompanhados. Para você que nos acompanha aí pelo Instagram, Riqueza em Família, também estamos ao vivo pelo Instagram BP Betão e estamos também pelo canal do YouTube Igreja Sem Placa e pela Rádio Vinhedo Web. Então, para você que também não nos vê e só nos ouve, também um bom dia, independente de onde você estiver. E hoje eu queria começar, a gente vai ter um convidado aqui muito especial hoje. O nosso tema hoje, a gente vai falar sobre como blindar a mente da sua família. Só que o nosso convidado ainda está em trânsito, daqui a pouco ele chega, a gente vai iniciar esse bate-papo, mas eu queria começar esse dia hoje. E uma coisa, hein? Hoje vamos ter dose dupla, over delivery para vocês. Então a nossa primeira hora vai ser das 7 às 8, depois das 8 às 9 vamos estar aqui juntinho com vocês na continuidade, para continuar algo precioso, que é esse momento de estarmos juntos em comunhão, em família. Está aqui nossa família à disposição da sua família. Pergunte o que você quiser, faça comentários. Estamos de olho aqui no Instagram, que estamos acompanhando, que é o Riqueza em Família. Vou abrir o Riqueza em Família, abri o outro. O quê? Eu abri o meu Instagram, vou abrir o Riqueza em Família. Tá. Então ela vai abrir a live no Riqueza em Família. E a gente está ao vivo no canal Jesus 5, Igreja Sem Placa. E você pode mandar seu comentário, participar com a gente, mandar seu bom dia, mandar sua pergunta. Enfim, fica à vontade para participar com a gente da forma que você achar melhor. Tá bom? Estamos sempre de olho aqui para acompanhar essa sua participação. E hoje a gente, enquanto o convidado está chegando, a gente queria refletir um pouquinho com vocês sobre o Provérbios 7, que é do dia referente ao dia de hoje, né, o dia 7º do mês. E outra coisa que eu queria falar, muitas pessoas acham que o mês já acabou, que já finalizou, já estamos no final do ano e que esse ano já era, não tem mais o que ser feito. Olha, se a gente pegar esses últimos meses do ano que falta e acelerar, são 23 dias ainda para o final do ano, dá tempo de fazer muita coisa, o ano não acabou. Se você acelerar, você falar assim, não, vamos fazer acontecer, tem tempo ainda de você recuperar tudo o que você não fez durante o ano, ainda dá tempo de fazer, tá? Não adianta a gente simplesmente achar porque falta poucos dias, proporcionalmente são poucos dias perto de todos os dias que já passaram do ano, mas com certeza dá tempo de fazer muita coisa, dá tempo de reverter esse ano. Se você ainda acha que o ano não foi um ano produtivo, se aquelas promessas de começo de ano você não cumpriu, ainda dá tempo de fazer o que precisa ser feito, tá? Então, eu queria convidar você, a partir desse momento que a gente está tendo essa conversa, de acelerar, de fazer as coisas que precisa para recuperar esse ano para quem ainda não fez e para quem está dentro da projeção que foi estimada aí para o começo do ano. Parabéns e continue firme para você cumprir esse propósito e ainda fazer um a mais para, com certeza, colocar aí algo a mais na conta, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria ler com vocês. Quem quiser acompanhar, Provérbios 7, tá? A versão que eu tô lendo aqui é a NVT, mas fica à vontade para você acompanhar na que você achar melhor aí. Meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro. Uau, já começamos aqui, que é esse primeiro que tem muito a ver com o nosso tema, né? Falando de filhos, que a gente gosta muito de falar de família, nosso alvo principal de atingir são as pessoas através da família.
Obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide das minhas intenções como da menina dos seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e escreva no fundo do coração. Uma vez escrito no fundo do coração, não se apaga mais, né? Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Uau! Olha, parece que a gente combinou de falar de família e várias passagens falando de família, né? Olha, vou ler de novo isso, porque é muito forte, né? Ame a sabedoria como se fosse sua irmã. Olha, tá falando para pegar a sabedoria e amar como se fosse sua irmã. Imagina o quanto isso é forte, né? E faça do discernimento um membro da sua família. Olha, de novo falando de família. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Muito louco. Enquanto estava à janela da minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Olha aí, ó, coração de novo, né? Primeiro falou para guardar aquilo no seu coração e agora está falando do coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Esta, sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou. Sem a menor vergonha, lhe disse: hoje apresentarei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloes e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Uau! Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Eita. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele o acompanhou de imediato, como boi que vai para o matadouro, como servo que caiu na armadilha. À espera da flecha que lhe atravessará o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração desvie para elas. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura. Seu quarto é a câmara da morte. Nossa, né? É muito, muito forte a gente falando desse... Ô, Tainá, o Léo chegou aí, a porta tá fechada lá embaixo para ele entrar. Só um minutinho aí. Então, a gente leu aqui Provérbios 7 e você vê como que isso... e a gente falando do nosso tema, com o nosso tema sempre principal é a família, e a gente chega ao entendimento de ver essa disposição em se ter essa acusação sobre a família, essa deturpação da imagem da família. Quando a gente fala que ela tinha um marido e estava fazendo esse processo de traição, ela está quebrando uma aliança da família, né? Que é a entidade aqui na Terra mais sagrada, tipo, que é a base de tudo que a gente pode construir, o alicerce das nações, né? Então a gente entende tudo isso como uma ruptura mesmo, sendo imposta por todos aqueles que pensam em modelo de acusação, em modelo de quebra de aliança, para que as famílias não sejam prósperas, elas não sejam coesas, elas não sejam concisas, ela não tenha realmente, de fato, esse alicerce, né? Tipo, essa aliança, para poder evoluir e crescer em todos os sentidos, né? E aí eu queria estender esse provérbio que a gente leu. Ó, o José Antônio aqui mandou bom dia. Bom dia, José Antônio. Seja bem-vindo aqui à live. Para que você quiser participar, mandar qualquer tipo de
pergunta, enfim, ou de complementar aí o que a gente está falando, fica à vontade. E todos vocês que nos ouvem, nos acompanham, tá bom? Então, eu só queria dizer que, assim, estamos em prol e nosso objetivo é o resgate das famílias. E fiquem à vontade para, se precisar de ajuda, se precisar de qualquer coisa nesse sentido, nos acionar aí. Se você tem o nosso acesso, pode chamar no direct aí no Riqueza em Família, onde você estiver. Você nos acompanha. Ó, a Cíntia mandou alguma coisa ali. O que ela escreveu no... A Cíntia mandou bom dia, irmãos. Bom dia a todos. A Sônia mandou foguinho. Bom dia. Bom dia para cada um de vocês que estão chegando aqui também no Instagram. Vamos participar, fazer pergunta, compartilhar. Riquezas em família, né? Porque é assim que a gente evolui. E uma coisa aqui nesse provérbio que eu anotei, além da traição, né? Quebrar uma aliança não tem palavras, né? Você quebra todo... Você quebra todo uma cadeia de evolução. Quando você quebra uma aliança, é desafiador depois resgatar, mas ainda é possível, viu, gente? Conheço casos, não aconteceu, graças a Deus, no nosso relacionamento, mas tudo é possível para aquele que crê em Deus. Então, mesmo com uma aliança quebrada, é possível sim, eu creio que é possível resgatar um casamento. Não tenho esse testemunho no meu casamento, mas eu sei que é possível. E uma coisa que eu anotei aqui, maravilhosa, é amar a sabedoria. Gente, olha que lindo isso. Olha que forte e poderoso. Você que está aí nos ouvindo pela rádio Vinhedo Web, né? A gente está aqui com o nosso filho. Então, está desafiador, mas está muito gostoso aqui. Nosso filho de 5 meses, o outro já foi à escola. Então, assim, voltando. Amar a sabedoria, olha que riqueza. Gente, muitas vezes as pessoas, a gente quer amar... as coisas, quer amar outras pessoas, mas seja sábio. Ame ali o conhecimento, e o conhecimento colocado em prática vira sabedoria. Porque você tem que... Não adianta você ter um monte de informação na sua mente. Mas isso eu já sei, Vivian. Isso que você está me falando, eu já sei. Maravilhoso que você já saiba. Você colocou em prática, colocou aí em execução, isso é sabedoria. Você colocar tudo aquele conhecimento que você sabe em prática, utilizar no dia a dia. Então, era isso que eu anotei e achei muito rico em poder compartilhar com vocês. E só complementando um pouco do que a gente falou ontem, né, na nossa ministração em casa ontem, recomendo a vocês que não assistiram, procure aí os links aí do canal e a Igreja Sem Placa, que vai ter a nossa ministração ontem, foi realmente sensacional. E a gente... Olha ele aí! Olá! Seja bem-vindo! Bom dia, pessoal! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bom? Olá! Tudo bem? Então, eu recomendo que foi a gente falar sobre o acesso, o caminho, a intimidade com Deus. Então, quem não viu, veja, que tem tudo a ver com esse tema que a gente fala sobre família e tudo mais, porque é o criar de um relacionamento, é o criar de uma intimidade com Deus, né? Então, a partir desse momento, a gente pode evoluir para muitas outras coisas. A gente pode, como a gente mesmo disse ontem, ter mais força, porque a gente tem um relacionamento mais íntimo. A gente pode ter mais estabilidade emocional. E a gente, principalmente, não cair naquelas demandas que a gente falou que afasta, né? Que gera esse afastamento dessa intimidade, né? Que é a questão de murmuração, que é a questão do orgulho, a questão... enfim, do vitimismo, do medo e uma série de outras coisas, né? Então, só para completar esse assunto, e a gente agora de fato entrar no nosso tema do dia, que o nosso ilustre convidado chegou. Seja bem-vindo, se apresenta aí para as pessoas, Léo. Quem é você? Sim. Bom dia, pessoal. Eu sou o Leonardo, hoje eu tenho 24 anos, né? Amo pessoas desde que me conheço por gente, né? Como vocês sabem, ele deve estar falando um assunto aí muito importante, né? Amar as pessoas, amar a sua família, amar as pessoas que estão à sua volta. Eu sou estudante da área da psicologia, tá? Eu sou da área de vendas também. Já trabalho com essa área de vendas faz 6 anos. Tenho uma vasta experiência aí com essa parte de gestão de pessoas, liderança, né? E também, né? Tenho família, que é o assunto de hoje. E vocês sabem que as famílias, hoje em dia, né? A minha família em si é bastante grande, viu, gente?
Então, tem bastante conflito, mas tem bastante união. Agora, nessa época do ano, a gente tem um contato muito forte. É uma época que eu gosto bastante, que eu vou ter contato mais com a minha família, né? Às vezes, devido à demanda do trabalho, a gente deixa de lado. Eu acho que é uma coisa importante a gente dar um foco, uma ênfase à nossa família sempre, tá? E antes de estar vindo para cá, eu estava dando uma olhada um pouco da minha área, né? Teve uma galera lá das universidades que estavam fazendo uma pesquisa, né? Do período do seu ano e como cada fase da sua jornada aí, da sua idade, você tem um afastamento de pessoas, né? Devido às rotinas diárias da vida, né? E essa pesquisa demonstra, né, que com o passar da sua idade, cada vez mais você vai ficando mais sozinho, né? E a importância de você estar presente ali. Principalmente na idade ali dos 20 até os 30 anos, você fica mais distante dos seus pais, porque você está criando a sua terceira família, né? E acaba que devido a isso, né, é uma atenção para a gente aí, porque a gente às vezes deixa de lado a nossa família para fazer coisas mais do mundo, do trabalho, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre estar se atentando, tá bom? Mas é muito prazer, viu, gente? O prazer é nosso, né? Esperamos, de fato, poder fazer uma conversa construtiva que, de fato, ajude as pessoas. E o que você quiser saber, participar, fique à vontade para fazer as perguntas aí pelas redes que já falamos. O Instagram é o Riqueza em Família, ou BP Betão. E o YouTube é o Igreja Sem Placa. E a Rádio Vinhedo Web, estamos aí também. Aqui já chegou, ó, o José Antônio mandou. Melhor vendedor de valinhos aí. Ah, que aí, legal. ó. Muito obrigado, José, por estar participando. Eu convidei o José ontem, né? Aliás, ele é muito querido pela gente aqui também. Com certeza. E um menino que tem muito talento, né? Muito obrigado, viu, José? Bom, então vamos entrar no nosso assunto de hoje. A gente vai falar um pouco sobre... a gente tem várias situações, né, que governam a nossa família, ou deveriam governar, e outras que não. E quando a gente olha para um cenário macro, o que realmente a gente vê, as situações atuais do mundo, as pessoas vivendo por algumas situações, como a gente pode dizer, essas patologias atuais hoje, que são as depressões, as ansiedades, enfim, todas essas doenças da mente, né? E aí é que tá, a gente está com um estudante de psicologia aqui, que já trabalha com vendas há muito tempo, que a venda também não deixa de ser um processo que é iniciado na mente, também voltado para essa área da psique. E o que é muito importante é a gente entender formas e métodos e maneiras da gente conseguir ou blindar, ou se não blindar, deixar ela a mente muito mais forte, principalmente voltada para a família, quando a gente fala da estrutura familiar como um todo. Porque a gente, dentro de uma família, a gente tem vários... É como se fosse uma corrente, a gente tem vários elos, né? A gente tem os filhos, a gente tem os pais, os avós, os tios, os primos, enfim, uma série de elos dentro de uma família, e a gente falando de família como um todo. A pergunta aqui que a gente quer começar aqui debatendo na nossa mesa e fazendo diretamente para o Léo, Léo, como é que você vê, mediante a tudo isso, essa estrutura que existe, essa dinâmica que existe hoje, como que a gente pode, de uma forma eficiente, blindar a mente da nossa família para essas situações, essas adversidades, dentro dessas doenças que existe hoje, né? A gente pode chamar de doenças, mas eu não sei se é o melhor termo, mas enfim, essa questão da ansiedade, depressão, esse borderless, enfim, tem tantos nomes aí que no final a gente nem sabe, mas são todas relacionadas à mente. Show de bola. Ó, como que a gente pode estar respondendo isso, né? Eu gosto de sempre falar que na pergunta já tem a própria resposta, né? O primeiro contato que o ser humano tem, vamos assim dizer, é com a família. A primeira pessoa que o bebê vê é a mãe, o pai e o médico. Mas o médico é só naquele primeiro instante, né? Então, a família, Deus, ele é tão perfeito, né? Que ele já entendeu esse construto. Ele que criou, né? E ele trouxe a estrutura necessária para você começar a blindar, né? Como o Bruno falou, essa sua mente, deixar ela mais estruturada, né? Vamos assim dizer, ela não tão frágil, né? Hoje em dia, devido a vários fatores aí externos, que eu poderia citar aqui, né? Como crises, que é igual ele falou ali, são devido à nossa rotina de hoje em dia, né? Os nossos hábitos
E aí, por que você fala, Léo, mas por que agora tá vindo tantas patologias aí, borderline, depressão, né? É porque realmente a própria psicologia é uma ciência muito nova, né? Então, com a vinda dela, a descoberta dessas patologias, e com bastante pesquisa, foi mais descoberto. Vamos dizer que antes estava ali debaixo do tapete e ninguém enxergava corretamente. E também aos fatores externos aí somados, né? Alimentação e muitas outras coisas. Atrelado a isso, o que eu posso falar para vocês, né? A psicologia é uma ciência mais... Ela é a ciência que mais se aproxima de entender mesmo a criação de Deus. E é claro que ela nunca vai chegar a entender completamente, porque só você buscando a forma espiritual mesmo. A própria nome da psicologia, psique, né? Que é o estudo ali, a psique em si, em gregos, alma, né? Remete a essa busca do entendimento dessa estrutura psíquica, que é a sua mente, entendeu? De forma eficiente, né? O que hoje eu vejo, bem incisivo, assim, falando, é você ter uma estrutura bem formada ali na sua infância. E se você não teve tanto essa estrutura, você buscar dali da fase que você está, se você tiver adulto, adolescente. Que eu sempre falo que é uma tríade muito forte, né? Que é você ter realmente a sua espiritualidade sendo realmente treinada, sendo explorada todos os dias. E por isso que a importância ali de você, na criança, a família, o pai, tá mostrando os princípios, né? Porque uma mente sem princípio, ela é vaga. Ela não tem aonde pisar, certo? E esses princípios hoje a gente encontra muito na Bíblia também, na espiritualidade ali, com Deus, nessa intimidade que o Bruno estava falando no início, né? E depois, com essa estrutura em si, trabalhando esses princípios, né? A gente também pode pensar aí na parte do treino, né? Da questão do corpo em si, a parte fisiológica, uma atividade física, tá? Hoje muitas pessoas não sabem, mas a atividade física é onde a gente consegue ter um equilíbrio, né? E depois é a parte interpessoal, né? As relações, que aí, como eu falei no começo, tem que ter a família, gente. Não tem como. Infelizmente, muitas pessoas criaram um tabu. Nossa, a família é difícil. O que está na boca da galera aí, muitas vezes, né? Na família, não dá para confiar, né? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a quebrar esse tabu, porque a partir do momento que você tem a consciência que a família, ela é uma coisa, ele é um lar, né? Ele é o amor ali, Deus te colocou ali por algum motivo, né? Você vai começar a trabalhar esses relacionamentos familiares e começar a entender que é um aprendizado puro e que você está ali para dar amor e receber amor, né? E ali é o seu lar, a sua estrutura, independente da fase que você tiver. Você vai estar tendo a estrutura familiar, né? Primeiro, a sua primeira família que você nasceu. Depois, mais para frente, você construir a sua própria família, né? Então, respondendo essa pergunta, Bruna, hoje o que eu posso falar é exatamente isso. Você ter uma estrutura trabalhando bem sua espiritualidade, né? O seu espírito sempre tem que estar recebendo, né, o pão nosso de cada dia, como nós compreendemos hoje, né? A busca da semente diária, né? A sabedoria divina. E também a questão do seu corpo, as atividades físicas estarem bem trabalhadas e a parte interpessoal, né? O ser humano é um ser sociável. Não tem como, né? A gente precisa estar sempre socializando. E aí eu falo a pergunta para vocês que já têm uma família, né? Mais do que vocês já estão na terceira família, né? O que vocês veem hoje de desafios, assim, nessa questão da família, na parte de educar um filho, né? Que é um outro ser humano que está vindo, né? Que recebeu ele agora recentemente, né? Então é tudo novo pro pai, pra mãe e também pro irmão, muitas vezes, né? Sim. Nossa, ó, mediante ao que você... essa pergunta é muito bacana, né, Léo? E quando você estava falando, eu fui anotando aqui, mesmo tentando dar mamar aqui para ele, que ele não mamou hoje. Você falou, né, da espiritualidade, como blindar a mente, né, das pessoas para que não tenham tantos desafios mentais, né? E ali você colocou tudo. Você falou sobre a espiritualidade, a pessoa receber essa divindade, estar conectada, atividade física e uma relação interpessoal.
você sabe que você foi falando, eu fui relacionando sempre a minha família, né? Que legal. Eu fui pensando, falei, será que eu tô fazendo tudo isso aqui, né? E é isso mesmo que você faz, né? Que você falou, é o que a gente já faz hoje, exceto a atividade física, que a gente tem que incluir a atividade física na nossa família. Mas é uma coisa muito maravilhosa, né? Você falou, da espiritualidade. Hoje, e uma outra coisa que eu acredito. Quem quer ter um filho maravilhoso, um filho próspero, um filho saudável mentalmente, fisicamente, emocionalmente, precisa se atualizar, precisa evoluir. Então, assim, a gente teve filho. Eu falo, quando a gente tem filhos, a gente acaba melhorando, evoluindo, aprendendo. A gente aprende com o filho, mas também a gente tem que buscar conhecimento. E antes a gente leu o provérbio do dia e ele falou, amar a sabedoria. Olha que riqueza. Então, a gente sabendo já disso, a gente sempre buscou sabedoria para treinar o Heitor, agora treinar o Arthur. A gente busca conhecimento e sabedoria para treinar essas crianças. E para que elas tenham uma mente sadia, saudável, o que a gente faz? A nossa mente tem que ser sadia e saudável. A mente de pai, de mãe, a gente faz o possível para sempre estar... Acho que o brinquedo que eu trouxe não foi muito legal, né? A gente sempre pensa e faz coisas para que a nossa mente fique... para que fique saudável. Então, assim, eu lá em casa, eu cuido da minha mente, eu cuido de mim, para que eu possa influenciar a minha família. Se eu não estiver bem, eu falo, para cada um de vocês que estão assistindo, eu sempre falo isso para as pessoas que estão conectadas a mim, sempre compartilho para as mulheres que eu atendo, que quando você chega lá dentro de um avião e a aeromoça pega a máscara e fala, olha, gente, se cair a máscara de oxigênio, primeiro coloque em você. Depois você coloca na pessoa que está do seu lado. O que ela está dizendo ali, né? Que se acabar o oxigênio, você pode morrer. Mas se você não colocar em você, o outro vai morrer também. Isso daí também eu levo para a minha vida, serve na minha saúde física, mental e emocional. Se eu não ver aquilo que é importante para mim, ele não vai ficar bem. Meu marido também vai ser impactado negativamente. Então, isso é uma riqueza, que eu levo, um código de riqueza, que eu levo para a nossa família. Então, eu estar bem, antes de eu querer ajudar. As mulheres chegam lá em casa não, no meu escritório e falam, olha, meu filho tá assim. Eu trato de finanças, mas a gente conversa sobre vários assuntos. Meu filho tá assim, tá assado, não me dá atenção. Eu falo, ok, mas você está cuidando de você? Você está se vendo? O que é importante para você? Do que você gosta? As pessoas nem sabem do que elas gostam de fazer. E o que a gente gosta de fazer, uma coisa que eu já aprendi, ajuda a melhorar a nossa mente, né? Que libera endorfina, serotonina. Eu vou dar mamar para ele. Eu acho que é isso que a gente faz. Que legal, o Arthur quer participar do programa. A pastora Karina já mandou um Arthur lindo, tá participando aqui. Acho que ele já sabia, né, desses comentários e que ele tá também ativando a sua voz, mesmo sem saber falar ainda. Olha que louco. E assim, Léo, o que eu achei muito legal disso que você falou, essa tríade, né? Tá falando espiritualidade, o corpo e a relação social. E aí, mediante o que você estava falando, eu estava elucubrando aqui e pensando. Às vezes a gente entra num processo de uma dessas patologias e aí se procura psicólogos, começa a entrar com remédio, medicação e todas essas coisas que são muito importantes, né? Mas aí eu paro e penso, será que esse tipo de situação, né, de tratamento, claro, ele tem que ser feito, tá, gente? Eu não estou querendo dizer que não, mas quando a gente não tem uma base, uma crença positiva com a questão a Deus, o Criador, todas essas coisas, você acha que isso acaba sendo algo mais temporário do que definitivo ou uma cura de fato e acaba sendo só algo que mascara um processo de você não ter
uma crença em algo maior, em um ser superior, que é o que a gente professa e acredita aqui, né? O que você acha quanto a isso? Vamos lá. Sobre isso, o que acontece? Tem um livro até que é interessante que fala sobre isso, eu recomendo a todos que estão aí. É a recomendação de livro, hein? Isso daqui é importante, se vocês leram, releiam, porque tem vários códigos lá, né? Que é o poder do subconsciente, tá? Então, respondendo essa pergunta, Bruno, o que é interessante é que aquela estrutura psíquica que tem a crença da fé ali, né, ela tem uma tendência muito maior, né, a ser positiva e, consequentemente, ele consegue lidar muito, muito melhor por conta desse drive que foi instalado, né, ali de buscar a Deus, de ter alguém aonde poder contar, né, que eu creio que vem em primeiro lugar, e depois a família e as outras pessoas. Então, vamos dizer que sim, né? É claro que não tem nenhuma pesquisa sobre isso. Eu adoraria ir lá e pesquisar e mostrar, olha, indivíduos com certas patologias que realmente ali tivesse uma forma de estar medindo, né, essa fé, essa crença de que eu acredito, né, tem uma maior tendência. É só a gente perceber, né, as doenças aí do século, né. Eu acredito intimamente, né, muitas pesquisas mostram isso, que muitas das doenças como câncer, doenças autoimunes, né, têm relações emocionais, com certeza, né. Tanto que hoje aqui no Ocidente, né, do lado que a gente está, a psicologia ela é muito voltada só para essa questão do comportamento e tem as suas demais vertentes. Lá no Oriente, né, a galera da psicologia ela tem muito a espiritualidade junto, né, nos atendimentos, né. Eles têm muito dessa tendência. Principalmente quando a gente vai falar da medicina chinesa, né, eles olham a pessoa como um todo. E quando eles vão tentar ali diagnosticar, ajudar aquele indivíduo equilibrar, né? Ele busca fazer com que esse indivíduo tenha uma espiritualidade treinada, aflorada, e isso tem um certo resultado. Tanto que tem várias pessoas que procuram vários tipos de médico, e aí com esses médicos não podem ser deixados de lado, né? Se for uma doença realmente crônica, grave, uma patologia, e aí as terapias alternativas também complementando. Então, hoje, né, o psicólogo, por exemplo, ele pode te atender, mas ele também pode usar alguma terapia alternativa. Qual seria essa terapia alternativa? Fazer o indivíduo fazer alguma forma diferente de terapia. Por exemplo, aromaterapia, né, que são coisas usando da natureza, vamos assim dizer, coisas que Deus nos deu já, né? E isso, ao meu ver, né, essa estrutura psíquica que foi afetada, que tem alguma origem, né, quando ela tem a fé, a base ali, a fé, ela consegue fazer um sistema, né, com que a pessoa comece a ter uma melhora maior, né? Vamos dizer, em relação comparada que alguém que não tem esse embasamento, né? E, por exemplo, vamos falar de uma pessoa aqui, que ela não tem uma fé factível, ela não procurou muito, né? Mas a tendência da psique humana, né? A galera até brinca, né? Quando o avião estiver caindo, o ateu vira cristão, ou começa a acreditar, né? É verdade. Porque a galera, normalmente, a mente aqui, né? Ó, essa parte, ela questiona, ela tá ali, né? Mas eu acredito que, intimamente, nós temos aí dentro de nós, né? Uma busca pelo um terceiro, né? Olha, não é só aqui a gente, né? O próprio ser humano, desde que ele se conhece, ele busca entender essa questão de onde nós viemos, quem nos criou, né? E aí, nesse sentido, com certeza eu acredito nessa questão, que a gente precisa ter uma base e que isso pode gerar uma melhora. Tanto, Bruno, só para finalizar aqui, tem uma pesquisa que a galera fez que, basicamente, com crianças, né? Que deixava as crianças sozinhas na sala. E essas crianças tinham um doce ali na frente. E essas crianças não podiam pegar o doce, que se elas ficassem o tempo ali sem mexer nesse doce, talvez lá no final eles poderiam ter essa recompensa, né?
E basicamente, eles começaram a estudar esse comportamento das crianças e sem saber que tinha alguém observando eles, né? Eles tinham esse comportamento melhor, né? Então é como se eles começassem a estudar que a própria psique humana, ela sempre tem essa percepção que tem alguém olhando ele, observando ele, entendeu? Então, para quem, né, acredita em Deus, tem fé, sabe que isso é um sinal mesmo, né, de um terceiro observador. A própria mente busca ver esse terceiro observador que olha ele, né? Além do pai, da mãe, tem eles, né? O pai lá de cima que pode estar te olhando aí. Então, é bem interessante isso, gente. É uma coisa que foi uma pesquisa lá mais na Europa, né? Mas se a gente for tentar fazer com outras regiões, aí a gente pode estar encontrando mais sinais sobre isso, entendeu? Que bacana. Que legal, que legal. Léo, você comentou ali, e aí eu trago para prática, né? A gente já faz isso na nossa família, eu sempre acreditei nisso, que a gente não é um indivíduo, a gente não é um coração. Quando nos desafios, né, quando tem alguma doença, a gente não é um coração, não é um pulmão, não é um braço, uma perna separado, né? Exato. Eu acredito sim, a gente vai nos médicos normais, mas eu acredito sim num médico que faça uma terapia, uma medicina integrativa, ele consiga me analisar como um ser humano, como um indivíduo. Eu sou diferente do Bruno, que é diferente, sou diferente de você, e eu sou diferente de qualquer outra mulher, né? Então, lá em casa a gente todo mundo, a família, trata com homeopatia e com a medicina chinesa também. Então, é uma coisa muito bacana, né? Você vai lá, eles te analisam como um todo, né? Então, isso é riqueza. Eu acho que quando a pessoa tem algum desafio de saúde, não está achando a solução em um médico específico, vai em outro médico, tenta outras terapias. É o que eu acredito. Então, a hora que você falou dessa outro tipo de terapia, né, que existe, dos naturais, tal, mais do Ocidente, do Oriente, na verdade. E aí me veio à cabeça exatamente isso. Porque a gente está acostumado, na alopatia, de uma forma geral, tratar sintomas. Uhum. Esse é um viés que é muito comum. Né? Você vai em médico... Eu não estou criticando nada, tá, gente? Só estou levantando fatos aqui do meu ponto de vista. Então, não é criticando ou apontando nada disso, só dizendo experiências vividas. E é tratado sintomas, né? Mas a gente sabe que o sintoma é algo que está desencadeando de outras situações, sempre assim, né? E quando a gente vai falar desse tipo de terapia, as terapias elas tratam o equilíbrio de uma energia vital como um todo, né? Então ela está falando assim, eu vou tratar, ele vê seus sintomas e tal, mas ele vai entender aonde a sua energia vital tem um desequilíbrio para tratar aquele desequilíbrio. Então, assim, nem muito se trata o sintoma. Acho que essa é a grande sacada, né? E quando a gente fala, você falou uma coisa que também chamou atenção, que tem a busca pela origem, né? Que a pessoa fica focada nessa busca pela origem. Às vezes a gente se perde tanto porque a gente começa a procurar a origem em lugares errados, né? A gente fica procurando a origem de situações, origem de problemas, principalmente quando a gente está falando de relação familiar, achando que o problema é a outra pessoa, falando, olha, é a pessoa que gerou esse conflito, esse desentendimento, e a gente fica nomeando essa origem como se fosse algo relacionado à pessoa. Mas a gente sabe que, na verdade, a gente... tudo além dessa relação interpessoal, questão espiritual, né? E a pessoa está fazendo o melhor que ela pôde com as informações que ela recebeu dos pais delas, enfim, das convivências e tudo mais. E hoje, toda vez que tem um tipo de situação assim, eu olho pela ótica de que ela está fazendo o melhor que ela pode. Né? Porque senão em qualquer situação. Porque senão a gente entra numa situação de querer julgar o próximo, achando que o problema veio dele, quando na verdade esse problema está vindo geracionalmente, de outras gerações, entendeu? Exato. É interessante sobre isso daí que você falou, né? Que me fez pensar num fato que essa estrutura, né, já que eu trouxe esse conteúdo aí, ele muda de cada indivíduo, que foi uma coisa que a Vi falou, né? Então muda a percepção da pessoa e a interpretação. E muitas pessoas têm um drive instalado aí de culpar o outro, né?
Então, a gente consegue mudar essa crença meio enraizada, né? Que a gente dar um culpado e a gente começar a entender que, opa, tem também o decorrer da vida, que tem o seu desenrolar, né? Tem coisas que a gente não espera. Mas também tem como eu pensar assim, e se eu focar em mim? Se eu começar a me cuidar mais, se eu começar a olhar realmente de fato, será que eu tentei realmente colocar esse hábito aqui na minha vida saudável? Será que eu colocando esse hábito saudável, eu repliquei ele, eu passei ele para outra pessoa? Eu não sei como vocês veem isso, mas hoje o cérebro ele aprende muito passando conhecimento para o outro, né? 86% a gente aprende a mais do que só ficar escrevendo, só lendo. Quando a gente compartilha uma ideia, a gente aprende muito. Parece que Deus é tão perfeito que ele falou assim, olha, vocês têm que se relacionar, vocês têm que trocar ideias, experiências, vocês têm que trocar essa sabedoria, vocês têm que orar um pelo outro, né? Então, nessa questão, né, essa perfeição da criação, ao meu ver, né, tem essa questão desse relacionamento. E que esse relacionamento as pessoas vão ter que aprender a lidar uma com a outra, né? E esse próprio relacionamento ali na família, né, ele vai gerar conflitos, sim, vai ter conflitos. E muitas vezes a gente não tem essa percepção, igual o Bruno falou. Será que essa pessoa não estava dando o melhor dela? Dentro do que ela tem de conhecimento, de sabedoria dela, será que naquele momento ela não estava bem? Por isso que ela não me tratou bem? Então, às vezes você, como protagonista da sua vida, ou como uma pessoa que tem essa percepção, a partir do momento que você está vendo esse conhecimento aqui que a gente está passando aqui no podcast, você pode começar a olhar as pessoas de forma diferente. Opa, de vez eu reagir a essa pessoa da mesma forma, às vezes a pessoa foi um pouco grossa, ou não te tratou bem, você vai fazer o contrário agora, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, né, que a psicologia traz, são ferramentas, né, Bruno? E tem a comunicação não violenta. A comunicação não violenta deveria ser ensinada na família, nas escolas, porque isso ajudaria demais, gente. É uma coisa que deveria ser disciplina aí, ó. Como você se comunicar com outro ser humano, que você vai estar lidando com o resto da sua vida no trabalho, na família, de uma forma não violenta, né? Hoje a gente vê muito a agressividade presente, infelizmente, por diversos fatores. Então, o que a comunicação não violenta fala, Bruno? Você tem uns pilares. Primeiro, a observação. Você observa a sua volta. E, ao meu ver, correlacionando aí com o assunto também espiritualidade, você só consegue observar quando você não está no piloto automático. E, para isso, você tem que estar treinando sua espiritualidade, buscar, orar, que é uma forma até de meditar, né? Então, você dá uma pausa. E eu falo que a respiração é o portal da alma, né? Então, toda vez que você estiver numa situação que a emoção está aflorada, né? Antes de ela causar um sentimento e uma impulsividade de você falar com alguém de forma agressiva e reagir, lembre que tem o seu portal da alma, que é a sua respiração. Então, peraí, que eu tô anotando. Respiração é o quê? O portal da alma? É o portal da alma para você se conectar. E a alma, ela é a, vamos assim dizer aqui, né, na estrutura do nosso cérebro, a hipófise, né, o hipocampo ali que tem muitas emoções, né, falando da estrutura. E claro que a alma também é além do corpo, né. Então ali ela traz muito essas emoções, né, tanto que a gente fala muito na espiritualidade, doenças da alma, né, prisões da alma, né. Então essas emoções que muitas vezes você não cuidou, que igual o Bruno falou, veio lá de gerações também, que está na sua genética. Então, o que a comunicação não violenta fala? A observação. Você observa, vê qual emoção isso te trouxe, o que aquela pessoa te passou, né? E aí, você vai ver o sentimento que te traz. Te traz tristeza, te traz raiva, e você observa esse sentimento também, certo? E aí, você, com essa análise, após isso, né, você tem um parâmetro geral, você já vai ver o que você quer com o outro, né? Você viu se essa pessoa realmente ela estava, você observou essa pessoa também, qual a emoção que ela estava? Será que ela não apenas reagiu, trouxe uma coisa dentro dela que ela estava querendo projetar em mim? E depois você faz um pedido. Porque o pedido nada mais é do que a educação que vem da família. Por gentileza, eu não gosto que você me trate assim, eu não sei como você está hoje. Às vezes é legal a gente evitar aqui conflitos, tá? E você evita o conflito se você vê que a pessoa não está pronta para uma conversa ali. Então essa comunicação não violenta faz com que você trate bem o seu esposo, sua esposa, o seu filho. Por exemplo, você chega em casa, né?
vamos falar assim, numa estrutura familiar, às vezes, por exemplo, a sua esposa ela não está trabalhando porque está cuidando da criança aí agora, né? E aí, no piloto automático, né, as tarefas diárias, às vezes é super comum, às vezes você já chegar, não dar um bom dia porque você está cansado, né? Mas esse esforço também, da mesma energia que você se dedicou ao seu trabalho, você se dedicar à sua família. E lá, com essa ferramenta tão bacana, né, de você perguntar, isso já vai evitar um conflito, você já vai com essa observação, ver como que está a minha família, meus filhos, né? Não só chegar, deixar a bolsa ali e tal. Eu tô falando isso para o homem, mas isso serve para a mulher, isso serve também para as crianças, né? Então, é uma ferramenta bem bacana, viu, Bruno? Cara, você foi falando, eu fui anotando algumas coisas. Às vezes parece que eu não tô prestando atenção, mas eu tô anotando aqui. Que legal. Porque é muito importante. O que você falou aqui, ó, só observa quem não está no automático. Isso daí, cara, é uma chave poderosa. Eu queria que você que está na sua casa e tem qualquer problema familiar, tem qualquer problema com relacionamento com pessoas ou interpessoais, né? Que é a mesma coisa. Essa é uma grande chave poderosa, porque às vezes a gente fica achando que tem alguma coisa errada com as pessoas na nossa volta, mas o problema está na gente. Porque a gente vive essa vida do automático, que hoje a tecnologia vem muito a favor para nos ajudar, mas também acaba nos tornando refém de algumas coisas. E o mundo, no seu jeito macro de funcionar, o mundo, ele também acaba nos aprisionando nessa rotina ou nesse ritmo hipnótico, igual fala o livro Mais Esperto que o Diabo. Tudo vai cooperando de uma forma não positiva, tá? A cooperação não de uma forma positiva, de uma forma negativa, para que a gente fique dentro desse automático o tempo todo. E quanto mais tempo você está no automático, menos você consegue levantar a cabeça, observar as coisas que acontecem ao seu redor. E quando você não faz isso, você não age de forma intencional em cima dessas situações, né? Porque é fácil você apontar o dedo, igual é tudo que a gente estava falando aqui, e julgar o próximo, mas você viver no automático. Não vai acontecer nada no automático, gente. As experiências, as coisas novas, os relacionamentos extraordinários não estão dentro da rotina automática. Às vezes a pessoa até acha que porque todo final de semana eu faço uma visita na casa dos meus pais, tal, quem já não mora mais com o pai, e acha que isso daí é algo produtivo. Mas você está lá de verdade. Você está lá não só de corpo presente, você está prestando atenção na conversa, você está olhando no olho da pessoa na hora da conversa, porque senão é só ato simbólico de coisas que não são reais, não são concretas. Você está tomando ações, fazendo coisas mediante ao ritmo automático, porque você sempre fez isso. Procura, quando você fala, cara, eu tenho esse costume, quando eu vou para algum lugar que eu vou constantemente, eu sempre vou por um caminho diferente. Vou por um caminho, vou por outro. Por quê? Para forçar esse pensamento na cabeça de a gente não viver no automático. Porque eu garanto para você que trabalha todos os dias, sai de casa e vai para um trabalho, né, que tem esse modo operante tradicional, e sai de casa e ir para o trabalho, e você vai todo dia pelo mesmo caminho, quando você chega em casa ou no trabalho, você não lembra como você foi. Porque o seu cérebro está assumindo o piloto automático. Ele está fazendo aquilo de uma forma automática, não é você que está fazendo, é seu cérebro automaticamente está fazendo, você não está consciente naquilo que você está fazendo. Então, isso para mim aqui é uma chave muito poderosa. A gente observar só consegue fazer isso quando a gente sai do automático. E quando você observou, porque saiu do automático, aí vem o próximo passo, que é a ação. Fazer a ação. Então é muito louco isso, cara. Eu acho que... Pode querer falar alguma coisa? Eu quero. Na hora que vocês estavam falando, né, e o Léo colocou ali, é uma ferramenta, né? O coach tem várias ferramentas. Eu adoro as ferramentas. E é algo que a gente já faz na nossa vida, mas eu não tinha encarado como uma ferramenta. O Heitor, quando tá nervoso, e a gente também, né? A gente lá em casa tem esse hábito. Cara, você tá nervoso? Respira. Respira, para. Tá, entendi. Você quer chorar? Tá tudo bem, chora. Mas depois respira e vamos conversar. E aí, às vezes, é até engraçado ultimamente, né? O Heitor, ele faz muito isso. O Heitor, meu outro filho, de 7 anos, pra quem não sabe. E aí ele tá nervoso, quer falar alguma coisa. Então, não sei o que. Aí você vê ele, assim, nervoso. E aí ele para... faz uma respiração, às vezes 2, 3 vezes, e a gente ensinou isso. E às vezes a gente fala, cara, tem que fazer também. E aí, às vezes, a gente não explode muito, mas antes de
sei lá, de ter alguma atitude, alguma reação, a gente respira. E aí depois você falou, respira e analisa o sentimento. Vê qual é o sentimento que você tá tendo nesse momento, né? Tá tendo uma coisa ruim, é um sentimento que alguém tá te fazendo algo mal, cara, então analisa, respira, analisa o seu sentimento e aí depois você falou, faça pergunta. É isso, não é? Exato. Essa questão do sentimento, a pessoa tem que entender que o sentimento, ele vem depois da emoção. A emoção, ela vem como um mar ali de coisas que vão estar no seu corpo, suando frio, a sua própria expressão corporal já traz alguma coisa, né? E aí vem um sentimento, que é o que você sente, né? Então, o que a gente tem que entender é o sentimento. A emoção a gente, às vezes, não vai conseguir observar dali numa conversa de bate-pronto, né? Você vai ter que treinar isso, né? Mas esse pedido vem com uma pergunta. Essas perguntas que você faz, você pode vir com uma forma mais empática, né? Com a pessoa, você tem que entender como que você tá antes de você perguntar. Não adianta você perguntar brava. Tem uma sabedoria ali do meu marido, que ele é um novo homem, uma nova... Eu falei isso no encontro lá que a gente foi segunda-feira, no QGR, e algumas pessoas não sabem que eu tenho um ex-marido. Aí você tem um ex-marido? Eu falei, mas o meu ex-marido é o mesmo marido. É o mesmo homem, né? O CPF é o mesmo, né? Só o CPF, mas é um novo homem. Então, assim, antigamente ele estourava, falava. Hoje, ele faz essa respiração na hora de falar algo. E tem algo que eu quero compartilhar com vocês, nem alinhei com você, mas vou compartilhar. Opa. Tem algo, mas é riqueza e é uma ajuda para as pessoas de relacionamento de marido e mulher. E ajudando também a blindar a mente do homem aí, né? O homem às vezes é mais explosivo, né? Então, um exemplo que aconteceu lá em casa, esses dias aí para trás, a gente foi viajar para casa do meu irmão e aí a gente não tinha alinhado, cada um tinha uma expectativa do horário de sair de casa. A minha expectativa era bem mais tarde, e a dele era bem mais cedo. E aí, enfim, ele chegou em casa de algum outro compromisso e achou que eu já estava pronta. E ele ficou bravo, porque eu não estava pronta ainda. E aí, porque ele tinha uma expectativa, só que a gente também, esqueceu de alinhar as expectativas. E aí ele ficou nervoso, e aí ele respirou fundo, eu vi que ele ia falar ele queria falar alguma coisa louca ali, queria falar. O que ele fez? Cara, porque assim, o sentimento, a emoção veio forte, loucamente. Forte. Aí veio toda aquela emoção. E o que ele fez? Ele ligou o ventilador, que tava calor. Ligou o ventilador, abriu o sofá, que o nosso sofá abre. Deitou no sofá e respirou. E dormiu. Então, assim... Então, mas isso daí é uma sabedoria, né? Exato. Colocada em prática. Ele fez essa técnica, que eu nem tinha ela mapeado desse jeito. Ele só não fez pergunta, porque aquele momento não era de pergunta, porque ele estava muito nervoso. E uma outra coisa também, que eu costumo, isso é para os homens, agora para as mulheres que nos assistem. Eu sempre falo para as mulheres falar do sentimento delas para os seus maridos. Fale do seu sentimento para o seu marido, para ele te compreender, para ele te entender. E na hora que você falar do seu sentimento, eu sempre pergunto, você acha que seu marido te ama? Aí elas param. Não, Vivian. Primeira coisa, eu pergunto, você ama seu marido? Aí elas falam, amo, Vivian. Você acha que seu marido te ama? Eu acho que ama. Eu amo, sim. Ah, legal. Então a gente pode continuar a conversa. Eu falei assim, então fala do seu sentimento para ele. Quando ele tem uma atitude que não é legal, fala do seu sentimento. Às vezes, num momento de raiva, não dá para falar. Espera, respira. Deixa ele falar lá. E depois você fala pro marido. Fala, olha, aquilo que você fez não estava bacana. Eu me senti assim, eu me senti assado. Porque se o cara ama você, né? Se o cara ama a mulher, ele vai repensar naquela situação, né? Ele vai falar, nossa, aquilo que eu fiz não foi bacana. Acho que é isso. São essas duas... dei aí uma dica, um código de riqueza aí para as mulheres e para os homens, hein, gente? Vamos colocar em prática. Uau, você vê quanto ensinamento, né? A Flávia, que está aqui acompanhando pelo YouTube, mandou, bom dia, generais. Bom dia, Flávia. Bom dia. Ela falou, viva o hoje, saia do automático. Tem que aproveitar, desfrutar cada momento. Essa é outra chave poderosa, gente. Se a gente não desfrutar
no decorrer, achar que o desfrute vem só no final, o fardo vai ficar pesado. Vai ficar pesado de uma forma quase que insuportável. E aí é onde começa a gerar essas frustrações que vão gerando rupturas na nossa mente, que vai entrar essas doenças, essas patologias que a gente falou. Mas antes disso, viramos o relógio agora para as 8 horas. Eu queria desejar um bom dia para você que agora está entrando com a gente na sintonia das rádios, da rádio aí de todas as regiões, todas as cidades estão entrando na sintonia com a gente. Você que nos acompanha, seja bem-vindo. Estamos aqui num bate-papo com o Léo, que é o nosso convidado, falando sobre mente da família, como blindar a mente da sua família. Então, para você que acha esse assunto interessante, siga aí com a gente. Para você que sabe que alguém precisa ouvir isso, pede para a pessoa sintonizar nas ondas da rádio aí. Daqui a pouco eu vou divulgar quais são as rádios, que eu não lembro agora na cabeça aqui, mas se a Tainá puder me ajudar. E eu queria também pedir para você que está ouvindo pela rádio, que dependendo de você estiver, a gente está também sendo transmitido pelo YouTube, Igreja Sem Placas. Se você quiser fazer comentário, participar, pode mandar lá. Ou manda também no WhatsApp. A gente tem um WhatsApp também, se você quiser mandar, interagir com a gente, é o 19-99450-9626. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui continuando esse nosso bate-papo falando sobre como blindar a mente da sua família. E aqui é minha família e os nossos convidados falando com você para a gente trocar ideia, crescer junto, prosperar junto, todas essas áreas de família. Porque o nosso objetivo e entendimento é que as famílias são o alicerce para a construção de algo muito grande aqui na Terra que está relacionado diretamente à família. Por isso que a gente vê hoje tantos ataques relacionados à família, porque isso acaba minando ou postergando os desígnios e os planos de Deus para ser realizado, por conta de que a família é o alicerce, é a base, e se a gente constrói isso de uma forma mais concisa, isso vai explodir com certeza. Então o nosso papel aqui é esse, tá? Falar com você que aí nos ouve, que nos assiste, e só para contextualizar para você que está nos ouvindo aí nas frequências das rádios em todos os lugares, estou aqui com a minha esposa que vai se apresentar, e meu filho de 5 meses está no colo dela aqui, dormindo tranquilamente, depois de ter se alimentado. E as rádios são a 97.5 FM e a 101.5 FM. Estamos aí alcançando aproximadamente 50 cidades na região. Então seja bem-vindo ao programa, fique atento aí que a gente vai continuar esse bate-papo e vai ser muito interessante. Se apresente aí para as pessoas que acabaram de chegar com a gente. Embarque aí nessa aventura. Olá, muito bom dia! Bom dia para você que está no carro, bom dia para você que está na sua casa, bom dia para você que está dormindo, está deitado aí na cama, levante-se, levanta e vamos acordar para a vida, para essa transformação de vida, para a sua família também. Então, bom dia a todos vocês, eu sou Vivian Vieira, estamos aqui hoje conversando, falando sobre riquezas, como que você pode blindar a sua mente e a da sua família, para que você tenha uma vida próspera, uma vida maravilhosa. Então, muito bom dia para vocês. Bom dia, pessoal. Como a Vivian falou aí, bora acordar, né? Quem tá no rádio, quem tá em casa ainda com o celular, esteja pronto para esse dia. Todo dia é uma nova oportunidade de você se mostrar uma pessoa cada vez melhor. E como vocês viram aí o tema, blindando a sua mente, na família, na sua vida, e como isso hoje vai te dar um combustível enorme para você queimar e fazer um dia maravilhoso. Eu sou o Leonardo Nunes, sou estudante de psicologia, tenho 24 anos, né? Mas novo, mas com bastante conteúdo para passar, né? Gosto de pessoas, estudo pessoas desde os 14 anos, como eu falei aqui. E vamos para cima que tem bastante conteúdo ainda para passar para vocês aí, né? Olha, isso que a gente falou aqui é muito importante. Independente de onde você estiver, se você estiver na sua casa, deitado na sua cama, levante. Levante e fique preparado. Às vezes você acha, mas eu vou levantar e eu não tenho o que fazer, por qualquer situação você não tem o que fazer. Mas fique pronto. Porque às vezes a gente perde a oportunidade por não estar preparado para as oportunidades quando ela aparece. E as pessoas costumam chamar isso de sorte. O que as pessoas chamam de sorte? Você está preparado para a situação ou para a oportunidade quando ela aparece. Isso é mais conhecido no mercado aí no mundo como sorte, tá, gente? Então esteja preparado para essas situações, oportunidades que aparecem na sua vida. E eu quero compartilhar uma coisa, uma riqueza aí com vocês, é que muitas vezes as pessoas que trabalham home office nem trocam de roupa, nem tomam banho de manhã, ou não trocam de roupa, não fica preparado. E aí elas não abrem a câmera. Mas o que eu
quero falar para vocês isso? Por que eu tô falando disso daqui? Porque na hora que você se troca, na hora que você fica bem, que você tá trocado já de roupa, o seu cérebro, você tá mandando comando aqui pro seu cérebro que você tá bem, que você já está trocado, você já está pronto para viver uma vida maravilhosa. E se você vai trabalhar de pijama, com a câmera fechada, você vai estar corcunda assim. Eu tô aqui meio corcunda segurando o Arthur. Tô toda torta aqui, mas segurando ele para falar no microfone. Mas se você fica todo torta, assim, tá corcunda lá, fala, ai, minha vida não tá boa, não sei o quê. Você tá vendo que você tem que... O seu corpo tem que dizer, tem que ser concordante com aquela bobeira que você tá falando. Cara, você tá passando por desafios, não quer nem levantar? Levanta, arruma o corpo aqui, apruma o corpo, levanta a cabeça e fala coisas boas. Só de você falar a palavra felicidade, olha, fala assim, ó, gente, felicidade, já vai mandar, tem um estudo, não sei se você já ouviu, Léo, sobre o sorriso do Shen. Eu já estou emendando outro assunto, mas é tudo para você blindar a sua mente, é tudo para vocês saberem o que é possível você mudar a sua mente também com ações. Já ouviu falar do sorriso do Shen? Eu não ouvi, mas tem um bem semelhante que fala sobre a questão da sua postura, do seu sorriso, como que isso afeta as suas emoções, né? Uhum. Mas essa pesquisa ainda não ouvi falar, mas eu vou dar uma procurada, viu? E, aliás, eu recomendo você procurar também. Eu vou falar... Pesquisem aí, gente. Pesquisem aí. Pesquisa aí vocês do sorriso do Shen. O que é isso, o sorriso do Shen? É uma pessoa que fez uma análise, né? E verificou que na hora que você pega... Se você pegar uma caneta, colocar na boca e fazer um esforço para fazer um sorriso forçado, essa atitude de você forçar o seu sorriso já manda serotonina, endorfina no teu corpo. Então, você já pode mudar ali a sua energia, mudar o seu estado fisiológico apenas com um sorriso. Basicamente é isso. Olha aí, gente. Saímos um pouco do tema principal, mas tudo é válido para elevar e melhorar nosso estilo de vida, né? Em todos os sentidos. Principalmente quando a gente está falando de coisas que são proativas para que a gente evolua no sentido de sermos uma pessoa melhor. Aí aqui, ó, na participação, a CCVV001 mandou: fale o que você pensa e eu te classifico. Fale dos seus sentimentos e eu te conheço. Olha como isso é forte, hein? Os casais não se conhecem. Por quê? Aqui ela já respondeu. Porque os casais não falam de sentimentos um para o outro. Conta essa história. Né? Então, daqui a pouco a gente vai contar essa história. Eu queria voltar aqui pro tema, que é a questão da mente dos casais, e a Cecily, né, mandou isso aqui exatamente pra gente voltar. A pastora Elô também falou que: bom dia, queridos, parabéns pelo programa, estou indo trabalhar com vocês. Olha, leva a gente com você aí, dê carona pra gente aí no seu carro e vamos junto aí nessa nossa conversa, né? E acho que é exatamente isso, quando a gente fala que os casais não se conversam tal, a gente relaciona um pouco com o que a gente ministrou ontem, né? Porque quando a gente fala de um relacionamento, a construção do relacionamento é uma via de mão dupla. Tem que ter a mão de ida e a mão de volta, porque se não tiver esse in-out, né, ele não vai acontecer. E é o que ela está falando aqui. Os sentimentos, eles precisam ser compartilhados. A gente precisa falar de sentimentos para as pessoas, porque é aí que a gente vai entender até onde aquele sentimento ele é benéfico ou não, né? E o único sentimento, o único relacionamento que não tem essa necessidade de uma via de mão dupla é com Deus. Por quê? A via dele já está pronta. A via dele já está construída. A gente já tem esse acesso. A gente precisa construir só a nossa via. Para a gente acessar esse relacionamento de intimidade com Deus, é só construir o nosso lado do pavimento, porque o lado dele já está pronto. Agora, numa construção entre pessoas, essa via tem que ser construída dos dois sentidos, né? E é difícil quando você fala que você quer construir um relacionamento, mas a resposta ela não acontece nos dois sentidos, e você acha que só você está construindo as duas mãos ao mesmo tempo. Mas olha, não desista. É possível, e a Vivi vai compartilhar aí o que você quer compartilhar? A história que você falou para compartilhar. Era a sua história. A minha história. Eu vou falar, gente. Eu vou começar a história dele, que eu acho que ele não lembrou da história. Lembrei. De falar do sentimento. Por que falar do sentimento? Eu vou começar aqui, eu nem alinhei nada com ele, mas tá tudo bem.
né? Depois ele concorda comigo. E depois ele conversa comigo em casa, com jeitinho. Falou, Vivian, fala menos lá na rádio, pelo amor de Deus. Mas é sempre para edificar os lares, edificar pessoas, né? A gente tá falando de como blindar a sua mente. E você, para blindar a mente, tem que estar saudável ali. E o Bruno, antigamente, a gente falou de falar dos sentimentos. Eu falei para as mulheres, né? Fala do seu sentimento pro seu marido. Só que, marido, fala do seu sentimento para sua esposa. Então, o Bruno, lá atrás, ele é um homem do interior. A gente mora no interior hoje. Mas ele era um homem mais do interior ainda, meio bruto, brucutu. Não era bruto, era brucutu mesmo, né? E não era, mas Eu prefiro ficar em silêncio, porque qualquer coisa que eu disser será usada contra mim nesse momento. E, enfim, e tudo ele achava que era boiolagem. Tudo ele achava que era boiolagem. Falar do sentimento, mano, é boiolagem. Ele falava isso. E hoje, esse novo marido, ele fala do sentimento comigo. E isso daí une mais o casal, né? Nos uniu muito mais. E esse negócio de falar do sentimento não é boiolagem, não. É uma coisa de homem mesmo. Aí eu acho que mais você. É uma coisa, eu diria que é uma coisa de homem corajoso. Porque falar do sentimento tem que ter coragem. Você que tá aí na sua casa e tem um marido, igual ela tá descrevendo aqui, ou você é esse marido, independente da situação, eu vou te falar, tem jeito, tá? Tem jeito. Só que quando que começou a mudar essa chave na minha cabeça? Ai, que legal. De começar a falar do que eu tô sentindo, a começar a ouvir, foi dela falar os sentimentos dela. Olha. Por quê? Quando a gente tem algum tipo de atitude, algo que não agrada a outra pessoa, as pessoas, eu vou falar mais pelas mulheres, assim, o que a gente tem de relatos mediante ao nosso relacionamento de casais com outros casais. É que quando o homem, geralmente o homem, né, ele tem esse ímpeto de querer segurança, de provedor e tal, então ele tem ou deveria ter essa voz ativa, né? E ele acaba às vezes passando um pouquinho do limite. Tá tudo certo. Desde que tenha o feedback do outro lado que excedeu um limite, que passou do limite, que houve uma quebra de espaço, dependendo do que aconteceu, né? De espaço ou de, enfim, qualquer coisa desse tipo, porque a hora que você sinaliza, a pessoa vai entender. Fala, opa, até aqui é onde é o limite. Eu não posso passar disso. Vai acontecer isso uma vez, 2 vezes e tal, dependendo da situação, mais ou não. Mas aí a consciência começa a bater e falar, opa, pera, se a pessoa tem esse ímpeto de querer melhorar sempre, que é o meu caso, eu sempre quis melhorar em todas essas coisas que eu entrava, que eu fazia, que eu faço até hoje, a gente vai começar a entender e falar, opa, pera aí, não faz sentido, pra quê? Passar dessa linha, passar dessa situação, se vai gerar um retrabalho, entre aspas, um retrabalho depois que é muito mais difícil e um fardo muito mais pesado de ter que reconciliar, de ter que... E a gente está criando microfissuras. Na verdade, é isso que está acontecendo. São microfissuras que estão sendo criadas, né? Então, eu comecei a entender isso e comecei a dosar, comecei a mudar, né? E a gente ainda está falando de um momento que a gente nem tinha essa conexão, essa intimidade que a gente tem com Deus hoje. A gente estava falando isso lá atrás, quando a gente tinha um relacionamento mais superficial com Deus. Não que a gente não tinha, mas era mais superficial. Então, Deus, nesse modelo, era pouco colocado dentro do contexto. Mas esses gestos começaram a mudar. E a partir do momento que eu comecei a ver isso nela, eu comecei a sentir a necessidade também de falar quando ela fazia alguma coisa que não me agradava. Falar, Vivian, olha, isso aqui não tá legal por conta disso. Geralmente não eram situações extremas, mas eram situações que, tipo, que tiravam a minha paz, entre aspas, né? E aí você começa a falar, porque assim, quando uma pessoa não fala, a outra não fala, aí vai gerando, tipo, afastamento. Por quê? Aquilo vai te gerando um sentimento, e aquele sentimento vai começando a tomar conta de você, e ele vem de dentro pra fora, e você não consegue controlar aquilo. E vai ficando, e somatiza. Isso, aí vem outro, você de novo não fala, você de novo não fala, você de novo não fala, e vai empilhando uma soma de sentimentos, e você vai criando uma rusga com a outra pessoa, e o contrário também é verdadeiro. Porque se você não fala, outra pessoa não fala, e aí vai virando esse, sabe? Aí depois tem, mas a gente não tem diálogo. Claro que não tem, porque você não fala dos sentimentos para a pessoa a hora que acontece uma situação que não te agradou. E ao contrário também.
E aí a gente precisa começar a entender, e tem muita literatura para isso, mas a gente tá aqui também para ajudar, não é só, tipo, falar na hora que tá ruim, na hora que tá bom também precisa falar. Fala, olha, eu adorei que você fez isso por mim. Então você precisa também sinalizar e pontuar as coisas boas que a outra pessoa faz por você. Porque senão você vira um chato, só falando de coisa ruim. E eu sei que dentro de um relacionamento tem que ter coisas boas também, porque senão não faz sentido você estar num relacionamento, né? Então tem coisas boas, e a hora que faz uma coisa boa, tem que sinalizar, falar, olha, isso foi excelente, isso foi muito bom, gostei que você fez isso. E até na hora de você falar de algo negativo, é importante você ter técnicas para isso, porque senão você vai afastar a outra pessoa de fato. Porque se você chega e começar a apontar o dedo e falar, olha, porque isso que você fez eu não gostei, então, blá, 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 e começar a vomitar tudo em cima da pessoa, você vai criar uma barreira ali, e todas as vezes que você for falar, o homem, eu vou falar por experiência própria, ele tem uma chavinha aqui, que a hora que você começa a falar algo que não faz sentido, ele desliga. Ele não tá te ouvindo. Ai, que absurdo, Ele não tá te gente. ouvindo. Você entendeu? Então, fica a dica aí pras mulheres. Não, se você perceber que o homem não tá te ouvindo, ele tá com essa chavinha desligada, que é a chavinha do mute. Ele desliga aqui, ó, e ele não tá, você tá blá, 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 ele não tá nem ouvindo. Por quê? Porque a abordagem não está correta. Eu vou falar por mim, eu acredito que a maioria dos homens tem um problema sério com o imperativo. Né? Quando você vem falando, faça isso, ou você fez isso, ou não sei o que lá, essa chavinha automaticamente ela desliga. Então, assim. A sua também, Léo? Eu acho que a maioria dos homens. Então, precisa-se ter essa atenção, porque, assim, na Bíblia fala, a mulher sábia, ela edifica o lar. Né? Só que a tola destrói com suas próprias mãos. Então, assim, a mulher, ela tem esse papel, ela tem essa sensibilidade de entender essas situações e trabalhar através de várias coisas que o homem tem menos sensibilidade para esse tipo de coisa. Porque o homem é mais, tipo, ele tá mais tendencioso a entrar no automático do que a mulher nesse sentido. Né? Então, convido você, mulher, a entender um pouquinho mais, ouve a gente, cola na gente, ou começa também em paralelo pesquisar literatura sobre, e você, homem que está ouvindo aí também e está se... e se identificando com isso que eu tô falando, chega em casa hoje, age um pouquinho diferente com a sua esposa. Em vez de pensar em desligar essa chave, a hora que ela começar a falar, você olha pra cara dela e fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar falar de uma forma diferente. Age diferente, porque a partir desse momento, você vai ver que vai começar a acontecer coisas novas. Porque não adianta a gente querer agir por impulso, e como a gente já falou anteriormente, ficar no automático, e as coisas vão caminhar pro automático. Olha, eu vou falar algo que é triste, mas é verdade. E o automático no relacionamento é o fim. Tá? É o fim do relacionamento. Porque tudo que vai entrando no automático, ele vai acabar. Ele vai acabar porque, assim, quando você gera esse automático, só se for aquelas pessoas muito passivonas, né? Tem gente passiva que aceita tudo também, né? Isso também existe. Mas se a pessoa não é essa pessoa tão passiva assim, vai gerando o distanciamento, o afastamento, a estranheza, a pessoa não conhece mais a outra, aí vai achar que, tipo, tá morando com um brother, sabe? Começa aquelas coisas assim, e no final é triste, mas o fim é esperado. Tá? Então vamos fugir disso, vamos sair dessa situação, vamos reverter isso. Léo, o que você tem a acrescentar aí? Sobre isso, muita coisa, gente. Vamos lá. Pegando o que eles falaram aqui, ó. Você hoje, homem e mulher que ouviu isso, primeiro grande segredo que o Bruno falou para ficar mais prático. Todo relacionamento tem que ter um espaço para falar sobre esses sentimentos. E esse espaço você pode transformar numa saída, num encontro, numa forma de vocês trazerem aquela fase do relacionamento que é do namoro, daquele friozinho na barriga, né? Então, hoje eu namoro, aí o relacionamento vai passando por fases, né? Cada um está numa fase, mas aí para quem está casado é muito comum cair no automático, porque esses problemas que um joga no outro, né? Acaba apagando o fogo, aquela chama que o relacionamento tem, tá? Então, todo dia tem que ter um dia de desfrute do casal, gente. Quando eu falo de desfrutar, é um olhar, um carinho, um bom dia, um abraço. Tem que ter isso, porque isso é a presença sua do homem e a presença sua da mulher. E um fato que o Bruno falou aqui, que é bem bacana, é que a mulher traz essa questão mais da sensibilização. É muito mais fácil a mulher falar assim, ó, eu sinto isso às vezes que você não me ouve. E o homem fala assim, ó, então eu penso. O homem vai mais para esse lado. É racional. Ele é mais racional. Então, assim, esses dois se conversam, gente. E aqui, ó, nessa cachola nossa, nessa cabecinha, o sentimento conversa com o pensamento, mesmo que você ache que não. Tudo que a gente transmite tem um pouquinho de emoção e também tem um pouquinho de razão, né? Racional ali, né?
Então, esse espaço que você vai ter com a sua esposa, se você começar a criar esse hábito, vai virar algo comum para vocês desfrutarem. E só que esse hábito que vai se transformando numa rotina, vai mudando também. Vocês podem incrementar coisas. A gente sempre vai chegar e vai jantar junto, vamos fazer uma coisinha diferente, vamos apagar as luzes. Cara, o simples, às vezes, você não precisa ter muita coisa, não. Claro que se sobrar uma grana, opa, vamos levar para sair, vamos fazer alguma coisa em família. Vamos para um piquenique, para algo familiar. Isso faz falta, gente. Desfrutem a vida passa rápido demais. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para o seu filho, olha para todo mundo que está à sua volta. Essa presença é extremamente importante, tá? E nesse sentido, falando desse espaço do relacionamento, hoje eu vejo que é o maior problema. Devido ao piloto automático da vida que a gente estava falando aqui anteriormente, né? Igual ele falou, vai matando esse relacionamento. É tudo que acomete e soma, igual o Bruno falou, para esfriar o relacionamento. Você não conhece a pessoa que está do seu lado. Você também se estranhar. Então, é um processo de autoconhecimento seu, porque você, homem e mulher, vai se conhecer novamente com essa nova proposta que a gente está trazendo aqui. E você vai fazer. Por quê? Se você só pegar esse conhecimento que você tá recebendo agora e só guardar e deixar ali de novo essa informação, porque essa informação tem que virar conhecimento que tem que levar sabedoria para vocês. E essa sabedoria você vai colocar na prática do seu dia hoje. E é uma coisa simples. Você está no trabalho, já vai pensando num bilhetinho que você vai escrever para sua esposa. Esposa, você vai pensando numa coisinha que você vai fazer, tá? Essas coisas, esses detalhes aproximam um casal. E essa quebra de gelo ali, a rotina, é uma nova proposta para vocês pensarem em criar um hobby junto, né? Eu falo que todo ser humano tem que ter um hobby, né? Então esse hobby você vai incrementar e colocar a sua família. Seja um esporte, seja sair, assistir um teatro, assistir alguma coisa junto, tem que ter um hobby, gente. E aí, lembrando do conteúdo anterior também, você pode colocar um hobby saudável, tá? Não vai ficar enchendo de besteira também, só ficar lá na Netflix, coloca um hobby saudável em família, caminhar junto na represa, ou em algum lugar que vocês gostam, né? Isso daí já abre porta para você se desenvolver e desenvolver a pessoa que está à sua volta, tá? E você vai ser o protagonista agora do seu relacionamento e fazer essa pessoa também ser protagonista com você. Que rico, que rico, que riqueza essas informações, né? E uma coisa de desfrutar, eu coloquei aqui, abrir um espaço do sentimento, né? Do encontro do casal. A gente até faz isso, né? Agora com a babá, a gente sai e nosso espaço costuma ser uma vez por semana, na hora do almoço, né? A gente tem que... Acho que as 2 últimas semanas não aconteceu, mas na hora do almoço a gente faz. Só nós dois, sabe? A gente deixa o Arthur com a babá e na hora do almoço a gente... É gostoso conversar só... É um namoro, né? Isso é riqueza e é desfrutar entre casal. Maravilhoso isso. E uma outra coisa que eu ia compartilhar aqui com todo mundo que está nos ouvindo, para você que nos ouve, que quer compartilhar, fazer perguntas, você que está aí no carro, no ônibus, no trânsito, entre em contato no WhatsApp 1999-450-9626 e faça perguntas, compartilhe conosco. Se você está no YouTube, faça perguntas. No Instagram você está conseguindo ver? Tô. No Instagram também, compartilhe conosco essas riquezas, tá? Pra gente evoluir. E uma coisa que eu quero compartilhar aqui com todo mundo para blindar a mente, aqui a gente falou da família, do casal, de como a gente vai se sentir, porque também a gente está blindando a nossa mente também, falando no nosso sentimento. A gente não vai ficar com problemas psíquicos só de receber coisas negativas. Não, você vai também falar daquilo que você sente, para blindar a sua mente. Outra coisa que eu quero compartilhar é da onde você se alimenta mentalmente. E aí eu quero saber, Léo, da sua opinião. Porque muitas vezes a gente está se alimentando mentalmente de coisas que não são tão boas. Aí você até falou, né? Não fica só no Netflix. Assistindo só o Netflix, o que é que você está se alimentando, né? Assistindo a reportagem, ou enfim, do que você está se alimentando? Será que você está
aonde que você está buscando conteúdo para sua mente, informações? Você está só assistindo novela? Só assistindo filme? Ou você está se alimentando, ouvindo uma palavra, ouvindo alguma coisa, um podcast ou palestras que vão edificar a sua mente? O que você acha desse quesito aí, Léo? Maravilhoso isso. Tá, porque isso hoje é uma coisa que eu modelo e que fez eu chegar onde eu tô hoje, tá? E que vejo das pessoas que eu me espelho como sucesso são as pessoas que mudaram os seus hábitos, né? E esses hábitos somaram a ter uma vida de sucesso, tá? E isso ali na esfera família, gente, uma coisa que vamos começar por você, porque você faz parte da sua família, né? Às vezes você está ouvindo isso daqui, você já é uma pessoa diferente. Às vezes o seu esposo, seu filho, sua avó, seu tio, sua tia, ninguém está ouvindo isso daqui, mas você está ouvindo. Então você agora é responsável de compartilhar esse conhecimento com eles. Então compartilha esse podcast agora, mesmo que eles não vão ouvir agora, mas eles vão ouvir em algum momento. Faz com carinho, compartilha lá com a galera. Agora, sobre essa questão, o cérebro, gente, ele é tão incrível, né? Que, mesmo que você ache que você não lembra daquele conhecimento, ele imprime tudo que ele está vendo, tudo que ele está sentindo, ele vai codificando isso e colocando como informações. Algumas informações são deixadas de lado, outras não. Mas tem um instrumento ali no cérebro que ele imprime tudo sem filtro, que é o subconsciente. O subconsciente, gente, ele é uma coisa que você às vezes não tem acesso, né? E aí, esse subconsciente também, ele modela, ele reflete para sua consciência aqui. Eu estou falando aqui porque eu estou consciência que eu estou falando, ela está ali, o Bruno está aqui, né? Então você tem consciência das coisas, mas o subconsciente, ele imprime emoções, sentimentos, expressões, a chuva, tudo que você está vendo à sua volta, o que você está ouvindo, o que você vê, o que você come, ele absorve, né? Então, isso, querendo ou não, reflete no seu comportamento. Então, filtra bem o que você está consumindo hoje. Primeira coisa, né? Você não vai conseguir fazer isso da noite para o dia assim, né? Num estralo. Você pode começar com pequenos hábitos, né? Você está acostumado a ouvir que tipo de música? Você já ouviu a letra da sua música? Hoje eu tenho muita letra da música aí que eu vejo que intimamente no seu subconsciente faz você, né, destruir o seu relacionamento, né, com as suas pessoas. É muita música que reflete essa questão de você não tratar bem o outro, da frieza, né? E aí eu vejo nesse detalhe. Eu gosto muito de música, tá, gente? E aí, agora na questão dos filmes, coisas que você assiste, observa, eu pelo menos gosto sempre de assistir uma coisa que me dá um aprendizado no final, tá? Eu gosto muito de aprender, amo a sabedoria, que é uma coisa que o Bruno trouxe aqui inicialmente, né? De a gente estar amando a sabedoria, né? Buscar ela. Então, toda vez que eu estiver vendo alguma coisa, eu quero aprender com isso. E agora, o mais importante, as pessoas também são portas e chaves de transmitir alguma coisa. Então, observe as pessoas que estão à sua volta no seu trabalho. Será que são boas influências? A gente costuma dizer aí, né, que muito você deve ter ouvido isso, já está cansado de ouvir, que você é a média das 5 pessoas à sua volta. Então, eu falaria para você mudar aos poucos, né, essas coisas, o que você ouve, o que você consome visualmente, né, e também as pessoas à sua volta, você ter esse filtro. A família, é claro que no início, né, você tem que entender que se você está nessa família, você tem o papel de estar ajudando essa pessoa se ela não está bem, né? Agora, pessoas externas, terceiros, né? Dá para você mudar. Né? Dá para você filtrar bem as suas amizades. E eu estava falando inicialmente aqui de uma pesquisa, quem entrou agora, né? Que mostra o quanto na sua vida você tem picos de contato com a amizade, que é em volta ali da adolescência até uns 20 anos, depois vai diminuindo a quantidade de amizades até o final da sua vida, vai ser 2 ou 3 ou 5 que você vai ter, e com sua família, seus pais, por exemplo, né? Quem tem pai, mãe ainda, ali depois dos 25 anos, vamos assim dizer, até o final da sua vida diminui muito o contato com os seus pais e mães. Então assim, gente, isso é uma informação, uma métrica para você ficar de olho, tá? Porque às vezes as pessoas que você está dando atenção não são tão ricas quanto as pessoas que realmente já estão à sua volta e que têm muita sabedoria, muito conhecimento. Eu sempre costumo falar dos avós, né?
que é uma parte que é materna minha, né? Eu já perdi a minha mãe, então se você tem sua mãe, valorize bastante, tá? Então, ó, a minha avó hoje, né? Ela é como se fosse minha mãe. E ela é a matriarca da família. E eu falo que ela tem muita sabedoria. Ela não teve estudo, ela fez acho que até a 4ª série, mas é uma pessoa que eu sempre quero estar perto. Ela me passa conhecimento demais. Mesmo que ela seja um ser humano que ela erra, ela também tem muitas coisas que ela acerta. E esses acertos dela que eu sempre tento buscar e modelar. E aí, para finalizar aqui, sempre modele alguém, gente. Qualquer fase da vida que você tiver, modele alguém. O que é modelar? Você pegar uma pessoa, observar o que ela tem de bom, absorver e trazer para você. Porque o erro dos outros sempre sai mais barato. O seu erro sai mais caro. Uau! Quanta informação, né, gente? Eu fui anotando algumas coisas aqui e eu queria só começar pelo fim aí do que o Léo falou. Essa parada de modelar é muito, muito, muito importante. Você olhar alguém como alvo, como objetivo, e você falar, eu vou modelar essa pessoa, gente. Não é copiar, é absorver, ver o que aquela pessoa fez, como que ela passou pelas situações, e você criar o seu método em cima do método da pessoa, algo parecido. Não é ir lá e copiar. Porque se você pegar a forma daquela pessoa e trazer para você, não vai servir. Porque nós, como ser humano, somos tudo que a gente aprende de várias pessoas, de várias situações. E assim, a única forma que a gente pode pegar e falar assim, essa aqui eu não vou modelar, eu vou copiar de fato, é Cristo, é Jesus. Essa daí você pode, sem medo, falar assim, cara, eu vou pegar essa forma e vou entrar dentro do jeito que tá, que vai dar certo. É a única, tá? Fora essa, as outras você precisa olhar, falar, isso serve, isso não serve, isso aqui eu vou pegar, vou cheirar, vou comer, vou degustar isso e vou trazer e transformar isso de uma forma que sirva para mim, entendeu? Então, assim, atenção nisso, porque às vezes a gente fala de modelar, a pessoa acha que é idolatrar a pessoa, tipo, onde ela pisa, eu vou lá pisar em cima daquela pegada dela ali enfim, para dar sorte, não é isso. O modelar tá muito aquém disso, tá? Mas é muito importante. E outra coisa que eu, no meio da conversa aqui, me veio algo que eu queria propor para todos vocês que nos ouvem, os homens e as mulheres, independente de ser casado ou não, se tem algum tipo de relacionamento familiar, mas eu queria direcionar mais especificamente para os casais. Hoje, o desafio é que a gente faça algo diferente para o nosso cônjuge. A hora que você chegar na sua casa, a hora que você estiver com a pessoa, faça algo que vai surpreender a pessoa. Que ela vai olhar e falar, mas... Sabe a pessoa vai olhar e falar, mano, tá querendo alguma coisa? Mas faz sem querer nada, sem segundas intenções. Faz, tipo, só pra você ver aquele sentimento. Tenho certeza que ao você fazer isso, você vai notar um brilho, você vai notar um jeito diferente na outra pessoa. E se você se sentir tocado, continue fazendo isso mais vezes. Mas vamos dar um primeiro passo, um passo por cada vez. Faça hoje algo diferente. Você, mulher, vai lá e faça algo que seu marido não está esperando, mas algo positivo, tá, gente? Não vai fazer, fazer algo negativo que aí o tiro vai sair pela culatra, né? Não é isso? Algo positivo. E você, homem, também. Vai lá e faça algo que a sua mulher não está esperando. Surpreenda ela de uma forma positiva. E não quer dizer que você precise ir lá e comprar flores para dar para ela, que é uma coisa que você nunca fez. Não é isso. Se for, tá tudo certo também, não tem problema. Mas você pode ir, por exemplo, e lavar uma louça que você nunca fez. Você pode ir, por exemplo, e arrumar a cama, que ela, tipo, sei lá, enfim, uma série de coisas assim. Ou ir lá, tipo, tirar aquela toalha molhada que tá, não sei, em cima da cama. Sabe? Fazer alguma coisa diferente. Né? Fazer algo que ela vai olhar e vai falar assim, cara, pera, tem alguma coisa estranha. E você vai sentir algo diferente. Né? Faça esse desafio hoje que você vai ser muito produtivo, com certeza. E se ela não notar, aí você dá uma forma, ela ou ele não notar, dá uma forma da pessoa notar discretamente, que tudo vai dar certo. E aí eu queria também falar sobre essa questão que o Léo falou, que o subconsciente não tem filtro. Cara, isso é algo muito importante da gente trazer para a consciência. Olha para você, a gente trazer para a consciência que o subconsciente não tem filtro. Olha que parece algo dúbio, mas é uma sacada muito importante. Se a gente sabe que o subconsciente não tem filtro, então toda vez que a gente está assistindo, independente do que for, ou a gente está ouvindo, ou a gente está se conectando com pessoas, é algo que o subconsciente vai absorver. E deixa eu falar um adendo que já está anotado, aí você vai lembrar. Se o subconsciente nosso, que somos adultos, não tem filtro,
Imagina de um bebê desse tamanho aqui. Exato. Imagina do seu filho, de uma criança, ou do meu filho de 7 anos. O que essas crianças andam assistindo, né? O que as crianças andam vendo no YouTube? O que andam vendo no TikTok? Né? As crianças vão crescendo, vão ficando lá presas no quarto. O que elas estão assistindo, né? Então eu deixo aqui só esse questionamento para você que é mãe, para você que é pai, para você olhar o que seu filho assiste, para você monitorar. Não é só porque ele tá quietinho, tá lá quietinho. Gente, é um perigo, tá quietinho fazendo o quê? Não, tá dentro de casa quietinho ali no celular. Meu Deus, do que ele está se alimentando mentalmente. Isso vai moldar as ações do seu filho. Eu não sei o que... E tem umas coisas horrorosas na internet, né? E até tem filmes também que não faz sentido nenhum. Então eu quero deixar aqui esse alerta para nós pais, tá? Eu só queria concluir essa parada do subconsciente não tem filtro. E eu queria acrescentar uma outra coisa, que é o subconsciente não tem filtro e ele não sabe diferenciar o que é real do que não é. Exato. Você entendeu? Então a gente tá falando, ele não tem filtro porque ele não vai filtrar o que está sendo visto. Vai passar tudo. E outra coisa, quando a gente está vendo, ouvindo ou participando de algo, ele não sabe diferenciar o que é real do que não é. Para ele, tudo aquilo que ele está vendo é real. Aquilo lá já aconteceu e aí ele vai começar a criar o quê? Vai criar uma base para, tipo, qual que é o seu... como eu posso dizer? Qual que é a sua estrutura, né? Qual que é o seu, tipo... Por exemplo, quem assiste muito filmes de guerra, esses filmes de morte, essas coisas e tal... O cérebro, ele costuma dessensibilizar as pessoas para esse tipo de coisa. Exato. Você assiste aqueles jornais, né, que tem tipo eu não sei o nome, aquelas coisas, tipo, que fica passando, tipo, assaltante aqui, assaltante ali, não sei o que, não sei o que. A pessoa, ela começa a dessensibilizar para esse tipo de coisa, que é algo que está sendo plantado e permeabilizado pela sociedade para a gente dessensibilizar isso mesmo. Esse é o plano, tá, gente? Mas porque quando a gente não consome esse tipo de coisa, isso não vai criando uma base, uma estrutura no nosso subconsciente para a gente achar que isso é normal. Porque começa a ter esse sentimento de que, isso é normal, tá tudo certo. Começa a ter aquele sentimento, roubou, mas fez. Mas é o que rouba menos. Sabe essas coisas? Começa a ter esse tipo de pensamento, de sentimento que não está correto. Por quê? Porque a gente começa a ter esse monte de input, que vai gerando isso no nosso subconsciente e achar que tá tudo certo ser um pouquinho errado. Que tá tudo certo não ser tão correto assim. Sabe? Aí começa a gerar esse tipo de pensamento que permeia, que entra no meio da sociedade e aí acaba minando a estrutura básica que é a aliança que a gente tem, primeiramente com Deus e depois, em segundo plano, com as pessoas, né? Com nossos relacionamentos interpessoais, em união, de casamento e de família e tudo mais, começa a romper, porque, tipo, tá tudo certo se eu sou casado, mas eu vou... me envolver com uma outra pessoa. Não, é só um envolvimentozinho e tal. Por quê? Porque tá sendo plantado isso. Gente, não tá tudo certo. Tá errado. Fala aí, Léo. Exato, né? Basicamente, assim, para te ajudar aí, ó, de uma ferramenta mais prática, quando o Bruno falou dessa questão do subconsciente, eu trouxe da onde? Da psicanálise, que é uma abordagem bem antiga, aliás, o pai da psicologia aí, Freud, né? Que trouxe a gente entender um pouquinho sobre essa estrutura, mas traduzindo para o cotidiano, gente... em relação a esse subconsciente, principalmente das crianças, né, ele é mais frágil. É só você perceber, o próprio comportamento humano do pai e da mãe faz. Não fala palavrão perto do meu filho, né? Porque ele vai absorver, do nada ele está replicando. Porque às vezes ele está na fase de aprendizado da linguagem, tá? Então, observem isso. Vocês, pais responsáveis, né, são protagonistas nesse sentido do aprendizado quando ele está ali naquela fase. Muito importante. Você está criando um outro ser humano para o mundo. E esse mundo não vai ser fácil. Quanto mais estrutura você dá para ele, melhor vai ser para ele, certo?
Então, atenção a esses detalhes, porque é super comum uma mãe que às vezes não está conseguindo lidar com as emoções do filho, coloca um tablet na frente dele e ele está assistindo conteúdo que às vezes nem a mãe, o pai está vendo. Então, isso daí é um detalhe extremamente importante. Eu gosto de dar atenção para essa parte das crianças, eu gosto muito, né? Porque hoje eu tenho um irmãozinho como se fosse um filho meu, né? Então, eu tento trazer conteúdo para ele. Ele está naquela fase da adolescência rebelde, né? E ele absorve esses conteúdos que eu trago para ele, certo? Às vezes ele fala não ali na hora, mas depois ele pega ali, ó, ele ouve o que eu falei e vai consumir conteúdo bom, né? Aliás, pode ter certeza que depois eu vou passar esse podcast para ele. Que vai ser bacana para ele, que ele tá numa fase ali de se distanciar um pouquinho da família. Eu acho legal ele ouvir essas coisas, tá? Mas para finalizar aqui a minha parte sobre essa parte familiar, né, em relação a esse conteúdo tão rico que a gente está trazendo aqui, né, eu quero falar uma coisa: sempre que você quiser inserir alguma coisa na sua vida, né, sempre olhe os benefícios. Igual o Bruno falou ali, tá errado, você plantou alguma coisa errada e você nem viu as consequências, você só fez. Certo? Então, tudo na sua vida, seja homem, seja mulher, seja criança, adolescente, eu quero começar a fazer uma atividade física, começa a listar todos os benefícios para você. Eu não sou muito de listar, então vê alguma forma, começa a consumir um conteúdo, vai atrás da galera que fala sobre esporte. Eu quero ser um marido melhor, vai atrás da galera que fala como ser um marido melhor, vai buscar e listar esses benefícios, né? Porque às vezes o seu cérebro tem que ver assim, nossa, bacana, olha o tanto de coisa boa que eu tô tendo, tanta coisa rica. Porque a ideia, gente, é a vida não passar em branco, não é você ser uma pessoa superficial, né? Não é você deixar ficar no automático, igual a gente falou aqui, é você ser uma pessoa ativa naquilo que você tá falando, tá bom? E aí, sempre isso me remete a uma coisa, a identidade. Isso tem a ver com a sua identidade, de você buscar autoconhecimento, buscar ser uma pessoa melhor, seja na fase que você tiver, você está buscando isso, tá? Então, quando você tiver também prestes a fazer uma atitude errada, liste as consequências, porque vai ter consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. E aí, até quando você vai fazer uma coisa boa, vai ter consequência. Você vai ter que sacrificar certas coisas, você vai ter que abdicar de certas coisas. Então, uma forma de ajudar a galera a começar a colocar comportamentos positivos na vida familiar, seja na vida profissional, na vida espiritual, sempre liste os benefícios. O seu cérebro ele tem que ver que está sendo algo bom. Olha, eu fiz uma atividade hoje. É claro, da noite você não vai ficar trincado, tá, gente? Nossa. Mas qual o benefício? Isso já libera uma endorfina no seu cérebro, tá? E isso também você vai levar para suas pessoas à sua volta, porque você vai ver que está sendo bom para você e você vai querer levar para o outro, né? Essa é a ideia, compartilhar coisas boas da vida, tá bom? Então, nessa questão aí do comportamento do filho, para você começar a mudar o que você assiste, comece a listar os benefícios que você tem de mudar o que você está fazendo agora, tá bom? Valeu demais, Léo. Queria agradecer sua participação. Né? Eu sei que você precisa partir agora. Né? Queria agradecer, foi muito rica a sua presença. Enfim, quer dar as considerações finais aí? Gente, muito obrigado, tá? Foi o primeiro podcast que eu participei. Gostei. Talvez seja um novo hobby meu aqui, né? Olha. Eu sempre vejo alguma coisa nova. O cérebro adora coisa nova, tá? Libera dopamina. Então, liberou uma dopamina minha aqui. Tô pensando em inserir como um novo hobby, tá? E aí, pra quem gostou desses conteúdos, né? Eu tô meio parado nessa questão das redes sociais, mas eu pretendo voltar. Eu tenho um Instagram lá. Passa aí seu Instagram pra galera. @ConectaOf. Não vai estar aparecendo eu lá, mas é meu, tá? Eu sempre falo que essa Conecta UF é conectar os lobos solitários, as pessoas que estão buscando conhecimento, né? Então, a ideia desse projeto foi compartilhar conteúdo sem nenhum viés inicialmente, mas compartilhar minhas ideias, frases bacanas para lembrar no seu dia, para você se motivar, para te ajudar, tá bom? Então, agradeço imensamente a presença de vocês. A pessoa que está me ouvindo agora, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço totalmente a galera que me convidou aqui, foi maravilhosa a experiência, tá bom? Desejo para vocês aí que tá nos ouvindo, já tá chegando no seu trabalho ou que já tá no trabalho, muito obrigado. Faça do seu dia um excelente dia, tá bom, gente? Léo, muito obrigada, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu conhecimento rico, por compartilhar conosco. Muito obrigada mesmo, viu? Otávio, você consegue colocar um louvor aí pra gente? Vamos curtir um louvor aí pra gente... Obrigado.
Olá, olá! Depois desse louvor aqui, ó, e muita riqueza, muita sabedoria. Gente, quanta sabedoria, quantos códigos de riqueza a gente pegou aqui nesse podcast hoje, nesse encontro, né? Eu vou voltar aqui e compartilhar com vocês tudo que eu anotei aqui. Vamos recapitular aí, gente. Porque... esse momento todo aí que a gente teve de riqueza, de informação, que acho que é muito importante. A gente vai voltar desde o começo, que a gente está aqui desde as 7, né? Das 7 da manhã aí, já para quase 2 horas de bate-papo. Vamos recapitular alguns pontos aí para que... Vai, então segue com esses seus pontos. Para você aí que não participou desde o início, vou compartilhar tudo que eu aprendi aqui. Porque a gente compartilha, a gente aprende também. E como o Léo falou, quando a gente ensina... a gente aumenta a quantidade que a gente retém da informação na hora que a gente está ensinando. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui foi amar a sabedoria. Foi o Provérbios que a gente leu hoje, para a gente amar a sabedoria. E algumas técnicas para a gente blindar a nossa mente ter contato com a família. A primeira coisa que o Léo compartilhou com a gente cara, blinde a sua mente tendo contato com a sua família. O seu filho, sua filha, tem que ter contato com você. Meu filho quer falar aqui também, um bebê de 5 meses que tá olhando aqui pro pai. Isso daqui é riqueza, ter contato com a família. Ele tá expressando isso daqui. Contato com o pai dele. Gente, isso daqui é rico. Ele tem que ter esse contato, né, com a família dele. E outra coisa que foi compartilhada aqui, muito bacana, é falar... Gente, para você ter uma mente saudável, você ter uma mente blindada, o que você precisa? A sua espiritualidade tem que estar aflorada, você tem que estar conectado com a sua espiritualidade. Conecte com Deus, tenha um relacionamento com Deus. Você que não assistiu a ministração de ontem na igreja, vai lá no link do YouTube, Igreja Sem Placa, vê a ministração que eu e o Bruno fizemos ontem. A gente falou muito disso, para você se conectar com Deus, né? Construir um caminho ali para você se relacionar com Ele, porque você vai ter a espiritualidade aflorada. Outra coisa importante para você blindar a sua mente, fazer a atividade física. Ó, já coloquei aqui para mim, vou destravar esse negócio aqui da atividade física. O que eu anotei disso aí também, ele falou da tríade, né? A gente tá falando da tríade, espiritualidade do corpo e a relação social, né? Eu anotei isso com a tríade que ele falou. Tá relacionado a isso. E aí a parte que eu coloquei, que ele colocou atividade física é igual a equilíbrio, né? Olha que bacana. A gente vai começar esse equilíbrio, atividade física. Não, começar não é a palavra, né? A gente vai intensificar, retomar. Porque hoje mesmo a gente já tem futebol, galera. Quem quiser tá convidado, todas as quartas-feiras tem futebol. Tamo junto. Ah, que chique. É eu mesmo, mas começar sou eu mesma, viu? Porque eu tô parada. Preciso resgatar isso daí. E aí falou do relacionamento interpessoal, você se comunicar, você se relacionar entre as pessoas. Aí ele falou aqui da parte das crenças, né? Um negócio que é muito importante, que ele falou a crença, que a gente tem às vezes, a família é difícil, família você não pode contar. Esse tipo de crença é algo que é implantado na gente, a gente verbaliza isso algumas vezes, que quebra o relacionamento com a família, entendeu? E aí ele também indicou um livro aqui, que é o livro O Poder do Subconsciente, que é muito louco também, né? E ele falou das doenças relacionadas com as emoções e sentimentos, que são coisas que estão totalmente relacionadas, né? E aí a gente falou da questão de não tratar os sintomas, e sim tratar o equilíbrio da energia vital, que é algo realmente muito importante, né? Aí falamos também das buscas pela origem. Vamos só dar uma acelerada, querida, por causa do horário. Tá bom, vamos aí. Experimento das crianças com doce, ele fez um comentário que foi muito importante, achei isso sensacional. Eu até conheço outro experimento que depois eu queria compartilhar com vocês nesse mesmo sentido. Deixa eu só compartilhar rapidamente uma técnica para cada um de vocês que estão nos ouvindo, uma técnica para você compartilhar, fazer, executar, uma técnica de respiração. Quando acontecer algo ruim na sua vida, respira e veja o sentimento que está ali. E aí você faça uma pergunta para o outro. E sempre fala do seu sentimento no seu relacionamento. É que ele falou que a respiração é a porta da alma, né? Então, ele falou também a questão de só observa quem não está no automático. Gente, essa é uma chave poderosíssima, hein? Eu de vocês eu anotava isso e meditava um pouco sobre essa frase. E aí também falou dedicar energia para a família.
né? Porque às vezes a gente tem essa questão do trabalho e outras coisas, cada um tem uma prioridade, mas dedicar uma energia para a família também é algo muito importante e criar um dia do desfrute do casal, né? Acho que isso também faz todo sentido. E propomos aqui também um desafio de fazer algo surpreendente entre os casais. Vou falar novamente. Se coloque nesse desafio de fazer algo novo para sua esposa, ou para você que é esposo, ao contrário, para sua esposa e para o seu esposo, algo que vai surpreendê-lo positivamente e vai gerar um evento dentro da sua casa que vai começar um início de um modelo de algo novo surgindo. Com certeza vai acontecer muito bem. E aí falamos também de onde você se alimenta. E aí o alimento não é só da comida, também é, mas não só é. A gente está falando também de alimentos de consumir conteúdo, música, filme, pessoas, amigos e tudo mais. E o subconsciente não tem filtro e também não sabe separar o que é real do que não é. Para ele, tudo é real. Outra chave importantíssima que eu também anotaria se fosse vocês. As pessoas são portas e chaves de sabedoria. Cara, quanta riqueza a gente consegue através do outro, né? A gente tem a sabedoria maior que a palavra, que é Deus, que é a Bíblia, mas com certeza o segundo passo é a sabedoria nas pessoas. Dentro da pessoa está escondido baús de riqueza, de tesouro, que a partir do momento que a gente para ouvir, a gente desenterra esse baú, e a sabedoria, ela é com certeza construída através de pessoas, né? E aí outra coisa também que eu anotei, mas não falamos, é que devemos ser influenciadores de pessoas, que a gente usa esse termo de ser influencer, aí é muito atual hoje, mas já funciona há muito tempo, de a gente influenciar pessoas a fazer o bem, a ser pessoas proativas e bacanas, e a questão da vida não passar em branco, né? Também é outra coisa que foi falada que é muito forte, que às vezes a gente fala, nossa, passou uma vida em branco e não fez nada. Isso também é muito pesado, viu, gente? Queria só compartilhar rapidamente com vocês tudo que a gente anotou, a conclusão. E quero só agradecer. Muito bom dia para cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Quero muito agradecer sua presença. Tenha um maravilhoso dia. Um bom dia para você que está encerrando as transmissões, mas para você que vai ficar para a gente mais 2 minutinhos, queria lançar aqui um desafio para minha esposa fazer uma oração em cima de tudo isso que a gente falou aqui, e voltado para a reconciliação e ativar essas pessoas dentro da família a ter essa mente blindada num relacionamento. Vamos lá, querido? Pai querido, eu peço a você, querido Pai, que você olhe para todas as famílias, todas as mulheres e maridos, todas as pessoas nessas famílias, para que você conecte com a mente delas, com o coração delas, que blinde a mente. E a partir disso, que faça famílias ricas, prósperas, felizes, e que elas fiquem, e que elas influenciem os seus filhos e os filhos dos seus filhos também, e que com isso, em qualquer situação contrária disso, que o Senhor intervenha, o Senhor esteja com essas pessoas fortalecidas no Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, um excepcional dia. Espero que todo esse monte de informação vocês possam refletir um pouco e colocar em prática. Se colocar em prática pelo menos 2 ou 3 coisas que a gente falou, com certeza o dia e a vida de vocês vai ser diferente. Um grande beijo, fica com Deus. Bom dia para todos vocês.